e eu sou membro do Movitran, um movimento capixaba para salvar vidas no trânsito. O Movitran tem dentre as suas finalidades juntar as forças vivas do transporte e do trânsito, autoridades públicas e privadas, para que através de políticas e ações a gente consiga reduzir o número de mortes no trânsito capixaba. Seja bem-vindo ao nosso canal no YouTube. É preciso que se trabalhe o efeito colateral negativo do acidente. O meio, ele nos oferece uma condição. A máquina é uma condição insegura. Claro, a máquina aí em mau estado de conservação ou sem condições de segurança. Mas a condução ainda é do condutor. É o condutor que ainda acelera, é o condutor que ainda muda de marcha, é o condutor que ultrapassa o local proibido e é o condutor que possui raciocínio lógico e sabe que não deve dirigir um veículo em mau estado de conservação. As pessoas precisam se conscientizar que não é apenas ela na moto, ela no carro. Você tem outras pessoas que estão envolvidas ali e, às vezes, a gente olhando de fora pode pensar, mas eu não tenho nada a ver com o trânsito. Não, mas a minha família pode estar desprotegida se uma pessoa irresponsável cometer uma infração. Então, tem todo um contexto social e, por isso, nós resolvemos atuar nesse segmento, nesses temas assim, entendeu? Podemos afirmar, primeiro, que nós, policiais militares, nós aqui, em especial aqui do Batalhão de Polícia de Trânsito, nós apoiamos a questão da mobilidade, né, os meios de mobilidade, né, a facilidade de mobilidade que o equipamento elétrico proporciona a toda pessoa que adquire esse tipo de bem, certo? Por questões ecológicas, de economia também, nós apoiamos a aquisição desse tipo de bem. Porém, há pessoas que estão confundindo um equipamento elétrico com um veículo elétrico. Quando essas resoluções entraram em vigor, a 315, a 465 e a 820, elas basicamente, né, elas equipararam um veículo elétrico, scooter elétrica, por exemplo, né, que é uma moto elétrica, equiparou uma moto elétrica ao ciclomotor. Ciclomotor são aquelas cinquentinhas, né, que chegam até 50 km por hora. Esse tipo de veículo, o ciclomotor, é necessário a pessoa ser habilitada, a pessoa usar capacete de motociclista, e é necessário que esse veículo seja registrado e licenciado. Tem que ter placas. É o seguinte, a partir dos veículos com peso bruto total e peso bruto total combinado de até 50 toneladas, eles somente serão fiscalizados sobre o peso bruto total. Essa é a regra, ok? Salvo se ultrapassarem a tolerância a esse limite de peso, que hoje é de 5%. Já é assim desde 1985, né? Isso não mudou com a legislação. Então, se esses veículos, né, que serão fiscalizados estritamente pelo peso bruto total combinado, se ultrapassar esse limite, né, de 5%, um exemplo aqui, já falou do veículo de 20 toneladas aí, se um veículo tiver o peso bruto total de 20 toneladas, definido lá na portaria 268, e for flagrado, por exemplo, com 21.200 quilos, 21.500 quilos, ou seja, acima do limite de 5, né? 5% de 20.000, né? Ele também será fiscalizado pelo peso bruto, pelo peso por eixo, tá? Além do peso bruto total ou peso bruto total combinado. Mas, fora isso, esses veículos de 50 toneladas estão liberados, né, em tese, da fiscalização de peso por eixo. A outra alteração, que diz respeito também ao peso por eixo, é que a tolerância ao peso por eixo também sofreu alteração. Ela passou de 10% para 12,5%. Então, um exemplo aqui,
se lá na portaria esse veículo, um veículo de carga qualquer, né, tiver como peso bruto, peso por eixo de 10 toneladas, o limite, né, se ele for flagrado em fiscalização com 11.200 quilos, 250 quilos, até, né, inclusive, ele não vai ser autuado por excesso de peso por eixo, em razão dessa tolerância que passou de 10% para 12,5% hoje. Então, essas, na minha visão, apesar de ter várias alterações legislativas e normativas, essa talvez seja a que mais importa, né, nesse momento. Haja vista, chamou a atenção de todos aí a regulamentação do CONTRAN através da resolução 909. Essa resolução, ela, a partir de 1º de abril, né, de 22, ela, a bem dizer, ela unificou a questão do uso, né, do vídeo monitoramento para a fiscalização de trânsito, e a gente vai explicar aqui, mas trouxe aí para a imprensa, né, trouxe para o grande público essa discussão. Hoje, o vídeo monitoramento está espalhado em várias cidades no Brasil, nas suas vias principais também, nas BRs, né? Você não consegue utilizar o ser humano, né? Os agentes da autoridade, os policiais, tanto os rodoviários federais, militares, os agentes de trânsito, né? Os fiscais. Hoje, esse aparato, né, de mão de obra, ele não é muito... O consumo desse pessoal, dessa mão de obra de pessoal, ela aumenta muito o custeio da máquina pública. Então, há sempre uma migração para que a gente consiga inserir a tecnologia auxiliando esses profissionais. É o caso do vídeo monitoramento. O nosso trânsito é caótico, o nosso trânsito mata, né? Nós estamos hoje entre os primeiros, estamos lá no topo, né, dos países que mais morrem. Aproximadamente aí em torno aí mais ou menos de 170 pessoas por dia são as estatísticas. A gente às vezes não dá tanta importância porque não é de uma vez que essas pessoas morrem. Elas morrem a cada 8 minutos, 10 minutos. Um aqui no Espírito Santo, outro lá num acidente no sul do Brasil, outro em outro acidente na região norte, no nordeste, enfim, nessas regiões do Brasil. Eu sempre falo que é o seguinte: imagina um avião caindo todo dia. Imagina aquele avião, por exemplo, do time da Chapecoense quando caiu, né, com os jogadores, viu que o país parou por uma semana, 15 dias, foi uma choradeira, né, as pessoas ficaram aí tristes, né, então seria mais ou menos isso, por dia, 170 pessoas aproximadamente morrendo nesse trânsito brasileiro. Queremos que você, nessa última resposta, né, deixasse uma mensagem mesmo, final para todos que estão nos assistindo, né, e muitos outros que estarão assistindo essa mensagem, né? Na sua visão, qual seria o melhor caminho para termos um trânsito mais humano e seguro? O melhor e único, na minha opinião, é a educação. A partir do momento que você obedece às leis de trânsito, você só precisa obedecer. Por que é tão difícil? Eu sempre me pergunto isso. Gente, por que é tão difícil obedecer? Eu só preciso andar dentro do limite da velocidade. Eu não tenho urgência de usar o celular enquanto eu estou dirigindo. Por que eu tenho que usar? Não tenho que usar. Não tem que beber e dirigir, sabe? Então, eu acredito muito na educação. Eu sou uma defensora dela e eu sei que ela pode se transformar, ela pode mudar sim. E a mudança só depende da gente. Se a gente quiser mudar, a gente muda sim. A gente transforma sim. Então, que a educação seja o primeiro passo para tudo sempre. Em tudo mesmo. Quando eu digo tudo, é tudo mesmo. Porque a educação, ela é transformadora. A gente sabe, a gente ouve isso, sempre soube na nossa vida. E inserir o trânsito aí é muito importante. E aí eu quero jogar a responsabilidade também para os responsáveis, para dentro de casa. Porque a gente também precisa ensinar os nossos filhos que eles têm responsabilidades,
que eles precisam fazer o certo, com quem eles andam, né? Questão de pegar carona, às vezes vai para uma festa, essa criança, esse jovem, né, bebe, às vezes ele nem bebe, mas vai com que está dirigindo. O trânsito já é um lugar estressante, né? E o tempo todo a mente dele busca uma válvula de escape, um alívio, né? E aí a qualquer momento ele liga o botão do F e fala, vou fazer isso aqui agora. Pronto, aquele momento para ele ali a adrenalina que gera essa manobra. A mente da gente funciona de forma muito louca. Eu falo isso porque assim, eu trabalho alta performance e competição, então eu preciso usar essas coisas, esses estímulos mentais, né, para alta performance, para mim conseguir ter resultados excelentes, né? Então, quando ele faz isso, o sistema nervoso dele alivia, ele recebe uma carga, uma dopamina violenta, é como se ele estivesse tomando um comprimido ou uma injeção. Então, para ele, aquele momento ali é um momento de alívio, de tranquilidade, de êxtase, de felicidade, que ele faz isso. Não? Então, mentalmente, a cabeça dele funciona desse jeito. A frota de ônibus do transporte público de Fortaleza, ela hoje, toda a frota, ela tem por obrigação uma indicação ao redor desse ônibus dos pontos cegos, né? Você tem ali próximo nas laterais, né? Próximo às rodas dianteiras, um adesivo que indica que aquele local é um local de ponto cego, e nas traseiras desses veículos. Esse tipo de intervenção ele foi muito importante, justamente para evitar os sinistros relacionados ao transporte público, né, de passageiros, transporte em ônibus. E nós temos ações educativas relacionadas a esse tipo de sinistro que pode acontecer, indicando para o usuário que está no ônibus, muitas vezes abordando o ônibus, entrando dentro do ônibus, indicando que ele precisa estar atento a essas indicações e a todo momento que ele estiver próximo desses locais, ele se afasta para poder visualizar o motorista no retrovisor. Quando ele começa a visualizar o motorista, aí nesse momento ele também está sendo visualizado pelo próprio motorista. Então, esse tipo de ação é bem interessante, porque acaba contribuindo para a segurança do transporte público, né? Mas, de um modo geral, os veículos de passeio também têm pontos cegos, e o usuário que vai entrar com o veículo em movimento, ele precisa sempre observar nesses veículos que ele precisa alinhar bem os espelhos retrovisores para que ele possa, inclusive, observar a própria lataria do veículo. Eu queria fazer apenas uma lembrança e uma homenagem ao Movitran, aproveitando a sua água, Marcos. O Movitran é um movimento, eu acho um movimento de uma resiliência tão bonita, tão grande, e ele envolve, todo mundo sabe, pilares básicos de gestão de trânsito, de saúde, de educação, de esforço legal, de segurança veicular, nós estamos falando um pouquinho dela, de segurança viária e resposta à emergência. É muito gratificante ver profissionais extremamente diversificados, né, multidisciplinares, separarem um espaço da sua vida, se dedicarem à causa do Movitran, que é salvar vidas no trânsito. Eu fico muito feliz, e hoje eu vi, inclusive, uma matéria muito legal, né, do Detran, criando a escola de trânsito. Isso é um sonho de todos os Detrans do país, naturalmente. Eu, particularmente, não acredito na escola, de fato, de direito só lecionar trânsito, mas de forma transversal. E nisso tudo, doutor Marcos, eu coloco para você, há uma pergunta entre essa famosa trilogia, educação, engenharia e fiscalização, que é a base da segurança do trânsito.